Então ele pediu perdão. Então Durvasa Rishi, ele ficou muito surpreso. Durvasa Rishi disse: agora eu percebi que aqueles que são devotos do Senhor Vishnu, quão humilde que eles são. Aqueles que são devotos do Senhor Vishnu, eles são tão humildes. Durvasa Rishi falou: eu cometi ofensas aos pés de lótus de Ambarish Maharaj, mas Ambarish Maharaj, ele estava pensando, ele pediu perdão, né? Então Durvasa Rishi, ele pediu perdão para Ambarish Maharaj. Então a Sudarshana Chakra, ela saiu, foi embora. Então dessa forma podemos ver como que Ambarish Maharaj, ele era completamente, absolutamente rendido ao Senhor Vishnu. Draupadi, ela chamou Krishna, né? Quando ele tentou tirar o sari de Draupadi. Então, Draupadi, nesse momento, ela chamou Krishna. Mas Ambarish Maharaj, ele não chamou Vishnu. Em nenhum momento. Ambarish Maharaj, ele não chamou. Mas a Sudarshan Chakra automaticamente veio e protegeu ele. Nessa história está explicado muito claramente que aquele que se rende completamente ao Senhor, Atma Samarpan, então o Senhor protegerá essa pessoa. No Srimad Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna: no Srimad Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna: aquele que é um direcionado a mim, aquele que é um direcionado a mim, tudo que ele precisar, eu carregarei sobre a minha cabeça. Tudo que ele precisar, tudo eu vou carregar na minha cabeça. E eu sempre protegerei ele. Dessa forma, podemos ver, né, que eu expliquei isso. Diferentes devotos realizam o serviço devocional ao Senhor Shuddha Bhakti. Antes eu disse que diferentes devotos realizam esse serviço devocional, cada serviço devocional, e aí eles atingem o Senhor. Mas Ambarish Maharaj, ele fazia todos os tipos de serviço devocional. Então tente entender como Ambarish Maharaj, ele era um devoto de alta classe, muito exaltado do Senhor. Mas aqui, eu também disse, né, que no Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami também explica que existem 5 tipos de membros de Bhakti. Mas o Srimad Bhagavatam explica que existem 9 tipos. 9 membros de Bhakti. Mas no Chaitanya Charitamrita explicam quantos? 5 membros de Bhakti. Sadhu Sangha, Nama Sankirtan, Bhagavat Shravan. Existem 5 membros de Bhakti. O primeiro é Sadhu Sangha. O que é Sadhu Sangha? Se associar com o Sadhu. É muito importante Sadhu Sangha.
Srimad Bhagavatam também explica. Ele explica esse verso, né? Srimad Bhagavatam. Aquele que se associa com o sadhu por apenas um momento atingirá a sua maior perfeição. Esse Harikatha foi dado 2 da manhã, tá? Então, aquele que por apenas um momento se associa com o sadhu, então ele atingirá a sua maior perfeição, a sua meta. Então, sadhusanga, sarva shastrikoi, lava matra sadhusanga, sarva shastrikoi. Todas as escrituras reveladas glorificam sobre a associação com o sadhu. Por apenas um segundo, metade de um momento, se você se associar com o sadhu, você vai atingir a morada do Senhor. Na realidade, tente entender que aquele que recebe Nama Diksha do Guru, na realidade, nesse exato momento, todos os seus anartas, cada coisas indesejáveis dessa pessoa serão removidas do coração dela. Mas ele ainda tem alguns impedimentos, sabe? Dando um exemplo, se você fizer cerimônia de fogo, sacrifício de fogo, você precisará coletar diversos tipos de ingredientes. Por exemplo, você precisa pegar a madeira, precisa oferecer alguns ingredientes, né? Quando você faz sacrifício de fogo, você tem que ficar falando suahá, suahá, então você precisa do arroz. Você também precisa de 5 tipos de flores e 5 tipos de frutas. Precisa da gauntia, do pano, né, da roupa. Na realidade, isso é externo, né? Algo formal, né? E o interno é quando o Sadhguru canta o mantra e oferece ao Senhor Vishnu. Então, essa é o cerimônia de fogo perfeita. Se você coletar todos os tipos de ingredientes do sacrifício de fogo e não cantar os mantras, não é porque a gente canta o mantra. Na realidade, esse é o oferecimento perfeito, né? Quando você oferece cantando os mantras no sacrifício de fogo. Coletar todos os tipos de ingredientes, eu já falei, né? Que os ingredientes, se você coletar os ingredientes, isso é algo formal, é algo externo. Mas o interno é cantar os mantras e o nama, né? Krishna Nama, Krishna Mantra. Tem o Krishna Mantra, né? Então, com o Krishna Mantra, quando a gente oferece os ingredientes, então o Senhor Vishnu ele ficará muito satisfeito e aceitará a nossa oferenda. Então, da mesma forma, aquele que canta os santos nomes, todas as suas atividades pecaminosas serão destruídas do seu coração. Por exemplo,
como a Jamil. gave his son's name A Narayana. Jamil, ele nomeou seu filho de Narayana. The name of his son E Narayana. ele chamou o filho dele, Narayana, né? All his sins Então, apenas por chamar o nome do filho dele, Narayana, todas as suas atividades pecaminosas foram removidas do seu coração. name Narayana. Porque a Jamila, ele cantou o nome do filho dele, né? Narayana, ele falou, né, o nome dele. Srimad Bhagavatam explica muito claramente Ajamil que quando a Jamil gave his son's name Narayana. chamou o filho dele, Narayana, Narayana. Then então todas as suas atividades pecaminosas foram removidas do seu coração, destruídas. anyways, pap is even food and papo vasana. Papo vasana. Todos esses, Papavasana, significa o desejo de cometer atividades pecaminosas. Because how is powerful the Nama. Quão poderoso é Nama, né? Krishna Nami jato paap hari. Papi sharta nami jato paap hari. That one sinner cannot perform. Then the sinful activities, just one who chant, the one who taking the village, Então, quem canta os santos nomes não pode cometer atividades pecaminosas, porque os santos nomes ele vai tirar o desejo, né, de cometer atividades pecaminosas. Então, a Jamila, ele cantou o nome do filho dele, Narayana. all his sinful Portanto, então todas as suas atividades pecaminosas foram destruídas. question. Então, agora surge essa pergunta. So why Por que a Jamil he did not não his prostitute abandonou a esposa dele, né, aquela prostituta? with his prostitute? Por que ele ficou com a esposa dele lá, a prostituta? Essa questão pode surgir, né? Tente entender. Because when Ajamil Porque quando a Jamil, ele cantou o nome do filho dele, Narayana, automaticamente todas as atividades pecaminosas foram destruídas. E o Namabasa surgiu nesse exato momento. Porque com um Namabasa, né, a sombra dos santos nomes, so question is né? coming when Quão poderoso é. he gave his Então, son's name. surge essa pergunta. Quando a Jamil, ele cantou os santos nomes, o nome do filho dele, né, Narayana, todas as suas atividades foram destruídas, as suas atividades pecaminosas. Então, novamente, ele cantava Narayana, o nome do filho dele. Então, um sukriti, ele começou a ganhar um sukriti a partir de então. None of us, some brain of the holy names, how is it possible? Then Então, voltei um pouco, tá? question is coming Então, surge essa pergunta. gave his son's name. Quando a Jamil, ele nomeou o filho dele de Narayana, né? Ele deu esse nome para o filho dele, Narayana, todas as suas atividades pecaminosas foram destruídas. Então, novamente, a Jamil, ele cantou os nomes do filho dele, né? Narayana. E ele começou a surgir um sukriti, né? First, Namabhas destroyed all E o Namabasa dele destruiu todas as suas atividades pecaminosas. and Pap. free from all kinds of E ele bondage. se livrou de todos esses tipos de pecados. Again, Novamente, ele cantava o nome do filho dele, Narayana. that is also great. Isso criou o sukriti dele. First, Namabhas destroyed all his sinful acts. Primeiro, o Namabasa, ele destrói todas as suas atividades pecaminosas. E novamente, ele cantava o nome do filho dele. Great. That Sukriti. Então, ele criou esse sukriti. Sukriti also is called accumulated. E quando esse sukriti fica acumulado e maduro, quando ele fica acumulado e maduro, então a pessoa, ela consegue associação com o sadhu. E surge essa pergunta também. Mas ele não ganhou, né, associação com o sadhu. Surge essa pergunta, né? Então, né? Mas, quando a Jamila, ele estava quase morrendo, ele estava no leito de morte, né? Then he's about to die. Ele estava quase morrendo, ele ainda não tinha morrido. Ele não tinha morrido. Jamaduta Então, os Jamadutas, eles chegaram lá.
E a Jamil, ele ficou com medo. loudly. E ele começou a cantar muito alto o nome do filho dele, Narayana. Look how this powerful. Então veja quão poderoso é o nome de Narayana. Esse nome Narayana, né? Now, then E a partir disso chegou o Namabasa e os Vishnudutas chegaram por causa desse Namabasa, né? and they E os 4 Vishnudutas chegaram lá e, three Dhammadutas came and 4 Vishnudutas. e eram 4 Vishnudutas e 3 Jamadutas que estavam lá. Vishnudutas and Jamadutas. Os Vishnudutas e os Jamadutas, tudo que eles estavam falando era sobre Namatattva. Entende? Because Vishnu Porque os Jamadutas falaram: a Jamil, ele cometeu muitas atividades pecaminosas. great sinner Ele é um grande pecador. Então o nosso dever é levar a Jamil place of até o local de Jamaloka. but Vishnudutas told no Mas os Vishnudutas falaram: não, vocês não vão levar ele. Por quê? because he chanted Porque ele cantou Narayana. o nome de Narayana. Os santos nomes, Narayana. Jamaduta told Jamadutas falaram: the name of Narayana. ele cantou o nome de Narayana, isso é verdade. Name Narayana. Mas o nome de Narayana era o nome do filho dele, na realidade, né? Não era o nome de Vishnu. Então, como é possível Go ele ir até Vishnuloka? then Vishnudutas also Os say Vishnudutas, eles explicaram. Sankirtam Paryasam Stovam Gurunam Ivava Vaikuntha Nama Gurunam Asisa Gurunam Vitu. Then one who chants Eles any explicaram. Aquele que, de qualquer maneira, de alguma maneira, canta os santos nomes. So Ajami he chanted his son. A Jamil, ele cantou o nome do filho dele, né? He did not direct chant. Mas ele não cantou diretamente os nomes de Vishnu, essa é a verdade. Narayana Ele cantou o nome de Narayana, name of his son. o nome do filho dele. He also chanted. Anyhow, if you chant many, Mas de qualquer forma, se você cantar os seus nomes, de alguma forma, você vai conseguir o benefício disso. one thing Ajami Porque tem uma coisa, sin a Jamil, ele cometeu o pecado, né? Papakarma. committed Mas ele nunca havia cometido ofensas aos pés de lótus de nenhum Vaishnava, nenhum devoto. Por isso que muito rapidamente o Namabasa surgiu, se manifestou no coração dele. so for this regard Shastra Por isso o Shastra explica quão poderoso so Vishwanath Chakravarti é o Santos Nomes. Vishwanath Chakravarti, ele explica no seu comentário. Quando a Jamil ele estava cantando o nome do filho dele, Narayana, neste exato momento, todas as suas atividades pecaminosas foram destruídas e ele conseguiu Namabasa. for this regard you have also Por isso que a conclusão é a seguinte. তবে কর্মন্যনাস তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস অগ্রহয় মুক্তি means Arahai Mukti significa o quê? Que primeiro você deve se livrar de todos os tipos de ofensas. then all his samsara dasa Então todo samsara, samsara will destroy toda a sua samsara vai ser destruído. তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস then he will be E você vai virar peace of Lord. um devoto do Senhor Vishnu. So now coming in this Então continua. actual Ajamil Na realidade, a Jamil, ele cantou o nome do filho dele. Novamente, ele estava cantando o nome do filho dele. so this is also Krishna E isso criou um Sukriti. E esse Sukriti, quando ele tiver maduro e acumulado, then he got the association of then quando ele teve esse Sukriti maduro e acumulado, ele conseguiu associação com o Sadhu, né? E quem eram os Sadhus? Os Vishnudutas. Vishnudutas Os Vishnudutas, né? and he listened. Ele se encontrou com os Vishnudutas e escutou os Vishnudutas falarem sobre as glórias de Nama Mantra para os Jamadutas. This is called sadhusanga. Isso é sedução. A Jamil não falou nada. Ask any
question. Ele não perguntou nenhuma pergunta, não fez nenhuma pergunta. He saw Mas ele escutou e viu o sadhu. darshan and Ele teve o darshan Shravan Harikatha. e também Shravana, ele escutou o Harikatha. So how did he get the Então, association? como conseguir associação com o sadhu, né? Como que ele conseguiu associação com o sadhu? Porque ele cantou novamente e novamente os santos nomes e esse Namabasa surgiu. This now was created. Esse Namabasa criou o Sukriti. E esse Sukriti, ele ficou maduro e acumulado. Por isso ele conseguiu associação com os sadhus Vishnudutas. Another question E outra pergunta também. Yeah, Krishna. It's called Ajamil. He chanted Ajamil. his son's name Narayana. A Jamil, ele cantou os nomes dos filhos dele, Narayana, né? And now, so when his Namkaran Sanskar Narayan did all his sinful activities, Mas quando ele cantou os santos nomes do filho dele, Narayana, todas as atividades pecaminosas dele foram destruídas. with prostitution, why did not Mas por que ele estava ficando com a esposa dele, que era uma prostituta? Isso é uma atividade pecaminosa. in this context, Nesse contexto, Srila Vishwanatha Chakravarti Pada, no Madhurya Kadambini, ele explica. actual Na realidade, Ajamil, when he a Jamil, quando ele cantou os nomes do filho dele, Narayana, então todas as suas atividades pecaminosas foram destruídas. was staying Mas wife, ele ainda estava ficando com a sua esposa, que era uma prostituta. so why? But this is not Então por quê, né? sinful activity. Por que isso não é uma atividade pecaminosa? Dando exemplo, If you se você take out the fronts of the snake, tirar सांप की यदि 20 दांत यदि उखाड़ करके फेंक दिया जाए, then if you take out the front of the, se você tirar as presas de uma cobra, you know, sabe? and snake has two A cobra, ela tem duas presas, né? Dois dentes. Ela tem dois dentes. and in the bottom of the teeth, E so na bag, ponta bag is there. do dente tem tipo uma bolsinha. E dentro da bolsa tem o veneno. When snake bite someone, Quando a cobra ela pica alguém muito rapidamente, heavy. Poison bag, aquela bolsinha de veneno, muito rapidamente ela entra no corpo da pessoa. you understand this? Entendeu isso? When snake bite someone, Quando a cobra ela morde alguém, ela pica alguém, the bag muito rapidamente aquela bolsa poison de veneno, come out and enter ela entra no corpo da pessoa. the snake. Então, Poison o veneno rapidamente é espalhado. our in our body. Por quê? Of the blood also A cada segundo, o nosso sangue do nosso corpo está circulando, né? Então, muito rapidamente, por essa circulação do sangue, o veneno entra muito rapidamente e vai até o coração pumping of the heart. e impede as veias, né, de circular o sangue do coração. Mas se você The front of the snake tirar as presas da cobra, front of God is there. But snake is previous habit. Right? Would be bite. But he has no friends. No, mesmo se a cobra antes, ela, because you already mesmo se você tirar a coisa, a presa da cobra, same way Vishwanath antes dela te morder, ela pode te morder, mas o veneno não vai sair da cobra, né? Porque ela está sem as presas. Então, Vishwanath Chakravarti Pada explica no comentário dele que a Jamil, ele deu o nome do filho dele, de Narayana. Então, por isso, todas as suas atividades foram retiradas, né? As suas atividades pecaminosas, porque ele cantou, né? habit. Understand? Antes ele tinha... Staying Antes ele estava ficando com a esposa dele, né? Que era uma prostituta. but he was staying with one prostitute. Mas ele só ficou com He uma. was staying with that prostitute look like his wife also.
Então, a esposa dele era como a esposa dele, né? Aquela prostituta era como a esposa dele. Antes ela era uma prostituta, mas agora ela virou uma esposa, né? So look Porque ela like tava ficando lá só com ele. as like her, Então, as like aquela mulher era como a esposa dele, né? in her verse. Aqui tá falando isso, The Ajami, que é Jamil. he was staying with the prostitute Ele tava ficando com a prostituta, né? before his wife. That wife, E antes, prostitute, a esposa dele era uma prostituta. staying with Mas agora ele tava ficando com ela. 10 sons. E fez 10 filhos So that means do ventre dela. continue. He was Então, staying. ele tava ficando, ele continuou ficando com aquela mulher, né? Então ela era como a esposa dele. Though Ajami did not marry A according Jamil, ele não casou como a cultura védica, né? Mas isso é verdade, mas de qualquer forma, ele estava ficando com apenas uma mulher. and still also Western country, Nos países ocidentais, they are not married. também tem várias pessoas que não são casadas, né? Essa é a cultura do Ocidente. One As pessoas ficam uma por um tempo só com uma esposa, né? following any Vedic Eles ficam com a esposa, tipo, mas não é esposa, né? Porque isso é cultura ocidental. Eles até têm filhos, né? rules and regulations of Seguem society todas as regras e regulações da sociedade e tal. and take care of their children. Cuidam dos filhos dele, So he maintained their family. mantêm a família deles. Mas eles não são casados. And that is also why Mas é como a esposa, né? still we are looking this way. Many A gente vê isso, né? Nos países ocidentais. Eles fazem isso. even they did not also marry in paper. Eles não são casados no papel, né? Nem na igreja, nem nada. Mas eles ficam com a esposa deles e cuidam da família deles. Same way, Da mesma forma, Jamil he was staying está ficando com aquela married. Before she was mulher. Antes ela now she is. era uma prostituta, mas agora ela... Você não pode mais falar isso dela. So, but here is saying this way. Aqui está falando isso. Here is Vishwanath Chakraborty. Vesananda Chakravarti Pada, no Madhurya Kadambini Grantha, ele explica muito claramente If you take out the fangs que se você tirar as presas de uma cobra venenosa, as like a previous então addict, antes ela pode... Antes, no poison. se você tirar antes dela te morder, ela não vai ter mais veneno. And according his previous habit, Então a Jamil, he was staying with that the lady. ele ficou com aquela mulher, aquela prostituta. This is the thing. Esse é o ponto, né? But in the story of Ajamil, Na história de Jamil, he committed tem uma coisa. A Jamil, ele cometeu atividades pecaminosas, isso é verdade. Mas tem uma coisa, ele não cometeu ofensa a nenhum Vaishnava, ele não teve nenhuma Vaishnava parada. Vishwanath Chakravarti Pada explica isso. for this regard again and again. Por isso, novamente, ele cantou os nomes do filho dele, Narayana. Então ele recebeu o Sukriti, surgiu esse Sukriti para ele. E For this Sukriti, por causa do Namabasa, né? the association E of pelo Sukriti ele conseguiu associação com Sadhu Sangha, com os Vishnudutas. then another also example. E também tem outro exemplo. If you say, so how much Se você dizer, né? eh, Você pode perguntar, quanto tempo leva para você atingir Shuddha Bhakti, eu acho, não escrevi. someone chanted holy name, Se alguém cantar santos nomes, how he attained Qu- perfection? atingir sua perfeição. Então, se alguém canta santos nomes, quanto tempo leva para ele atingir sua perfeição? Shilazanat Chakravarti Pada, ele explica isso também. Planted the Se você plantar uma semente na grama, no chão, na terra, and that time you Então- already expect the fruit. você já sabe, né? Já está esperando fruto. You understand? Entende? When you planted Quando the você planta uma as a semente, farmer, Krishaka, then he planted the seed on se the você ground. plantar uma semente na terra,
expected. Então já tem um tempo, né? 1 month, 2 months. Você sabe, né? Que já tem um tempo, né? Tipo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você já sabe que você vai ganhar o fruto, né? Planted the Dando exemplo. rice, Se você plantar arroz, and né? or anything. Ou qualquer outra coisa, qualquer uma semente, se você plantar, muito rapidamente ela dará os frutos para você, isso é verdade, né? Mas vai ter algum tempo, né? Você vai ter que esperar um tempo. Se você plantar algum vegetal, dando um exemplo, com 1 mês, But if ou 5 com days or after 60 days, 5 dias, 60 dias, você vai conseguir os frutos. some vegetables also. Isso é verdade, né? So that means when you planted Então isso significa que se você planta uma semente, that time automatically automaticamente will come. o seu fruto vai vir. O fruto vai vir, mas isso vai demorar algum tempo. No caminho, Sprout of the seed, tem a semente, aí vai ter o broto, aí depois vai ter a planta e muitos obstáculos virão. otherwise that will not give. So we should not Mas você tem que esperar, né? Caso contrário, ela não vai dar o fruto. Vishwanath Chakravartipad explica que aquele que canta santos nomes, When first he chanted, ele canta assim, primeiro santos nomes, mas Namabasa que vai chegar. condition is that if he has Mas a única condição para você ter Namabasa é se você não possui Vaishnava Parada. A história de Ajamil é a nossa. Ela explica he did not commit que Ajamil ele não cometeu nenhuma ofensa aos pés de lótus de nenhum Vaishnava, nenhuma Vaishnava Parada ele cometeu. Então, por isso que ao cantar os santos nomes, muito rapidamente suas atividades pecaminosas foram destruídas. Papi sadhanai tata papam. And one sinner cannot commit sinful activities. Just one holy name is meant to think. Se os santos nomes se manifestaram uma vez na pessoa, então ela não vai mais cometer atividades pecaminosas. Então, Namabasa, né? E depois tem o Sudanama. Mas o Sudanama ele vem quando? When you have no Quando você não possui nenhuma ofensa, nenhuma parada. if you have no Se você não tem nenhuma ofensa, a parada, a state also no samandhya. That time e também não tem Sambandhagyan, Namabhasha. então você vai ter Namabasa. Sambandhagyan é conhecimento e relacionamento. Então, quando Namabasa surge, é porque você não tem nenhuma ofensa, nenhuma Vaishnava parada. E simultaneamente você também não tem o conhecimento e relacionamento com Krishna. Mas se você cantar os santos nomes mesmo assim, sem Sambandhagyan, então isso será um Namabasa. Bhaktivinoda Thakur ele explica, quando que conseguiremos o Namabasa? Aparad rahit or samandhya rahit. That chanting holy name is called Namabhasha. Cantando santos nomes não é Namabasa, mas When we chant Shuddhanama, quando você canta santos nomes puros, offenses, então você não tem nenhuma ofensa. and samandhya is coming. E aí o conhecimento do relacionamento surge, Sambandhagyan. Samandhya, knowledge of E com o conhecimento do relacionamento Sambandhagyan, você vai cantar os santos nomes. Isso é o Shuddhanam. É muito simples isso. Quando você vai cantar os santos nomes puros? Quando você não tiver nenhuma ofensa, nenhuma parada. E tiver o Sambandhagyan, conhecimento e relacionamento por Krishna. Aí você vai atingir o Sudanama. Entendeu? Então, Sudanama, né? Continuando. Ajamil conseguiu associação com o Sadhu, que são os Vishnudutas, isso é verdade. Então, ele se arrependeu das suas atividades ruins que ele havia realizado. Srimad Bhagavatam explica isso. Quando os Vishnudutas e Jamadutas apareceram, Jamil, ele ficou arrependido
das suas atividades activity. ruins. Just Oh, the name of my eu son, apenas cantei o nome do meu filho, Narayana, e o Senhor Vishnu, ele me protegeu. protect me from Ele me protegeu dos Jamadutas. and if I would, Se eu tivesse if would I chant the pure cantado os santos nomes puros diretamente, né? Os santos nomes do Senhor Vishnu, you what benefit que tipo de benefício eu conseguiria? try to understand. Tente entender. Por isso, a Jamila, When he returned back to his own quando ele voltou à consciência, then he gave up, ele abandonou todas as suas ofensas. gave up the pursuit, gave up his Ele abandonou a prostituta, abandonou tudo. gave up, and he went Ele abandonou tudo then Ganga e foi ao Ganga, Gangadharam. Bhagavatam Srimad Bhagavatam mention menciona Gangadharam. Then he came Punna Tirtha Haridwar, E ele também foi ao Punya Tirtha, pilgrimage place. aos lugares de peregrinação. Ele foi até lá. Haridwar iti Haridwar. Hari ke dar mane darwaja. And he get up to enter the palace of Sri Hari. E ele foi até o palácio do Senhor Shri Hari, Or Hardwar. Parhardwa. People are saying Hardwar or Haridwar. And he seated on the bank of the Jamuna. E ele sentou na margem do Ganga And he took the fresh water of the Ganges. e pegou a água fresca do Ganga The same name. e cantou o mesmo nome de Narayana. Entende? Then after some time, Depois de algum tempo, Vishnuduta os mesmos Vishnudutas apareceram com uma carruagem and told e falaram to him, a ele: hey, Ajamil, come and sit. Ei, Jamil, venha e sente nessa carruagem. A Jamil perguntou aos Vishnudutas: Before you came, Vocês vieram antes, I né? also chanted, Antes eu tinha cantado my son o nome do meu filho, Narayana, né? that time you Nome do did not filho. bring any chariot for me. Mas vocês não trouxeram nenhuma carruagem pra mim, não. So why did you bring now? Então por que agora vocês estão trazendo essa carruagem pra mim? That time Vishnuduta told Os Vishnudutas falaram: Rei Jamil, escute. chanted, Você tinha cantado o nome de Narayana, né? Isso é verdade. Mas aquilo foi só um namabassa. Só um namabassa, é verdade. now you chanted Mas agora você está cantando santos nomes, né? Nam and Samandagyan is E o Sambandha Gyan surgiu. E com esse Sambandha Gyan, Prem manifested in her. Prema se manifestou no seu coração. You are qualified. Agora, portanto, agora você é qualificado para sentar nessa carruagem. Without O Shastra explica que sem prema você não pode ir até a morada do Senhor Vishnu, Bhagavad Dham. taking upay है भगवान के सामने प्रेम उत्पन्न बिना प्रेम से कोई नहीं जाने सकता है so for this regard you are now you are qualified Por isso que agora present to Lord você é qualificado para atingir o Senhor, porque prema se manifestou no seu coração. Shante Suddha Agora você está cantando Sudha Harinam. then Ajamil Rishike Então, Jamil sentou lá na carruagem dos Vishnudutas, chariot sentou na carruagem de lá okay to e atingiu Vaikuntha Dham. Entende? different commentaries say but Há diversos comentários, né? they Vaikuntha because he did that Ele atingiu Vaikuntha Dham. he again Alguns dizem que ele atingiu Swargaloka. Tem diferentes comentários que explicam, que são explicados. anyhow Mas, de qualquer forma, he explained ele Ajamil he attained atingiu Vaikuntha Dham. Isso que é explicado. Muito simples isso. Gaura Premanande. Jai Ajamil ki jai and everybody with firm faith
chant holy name. Todos devem cantar os santos nomes com fé firme e escutar Harikatha se associando com o sadhu, sadhu Two sangha. kinds of sadhu. One is called Há Grantha dois sadhu, tipos de sadhu, o Garanta sadhu e o Bhakta sadhu. eh? Not every time to able to associate with bhakta. Não é todo momento que você pode se associar com o Bhakta sadhu, Association with, mas você pode se associar com o Granta sadhu. you have to read Srimad Você Bhagavatam. deve ler o Srimad Bhagavatam. That is also Bhagavatam, that is a sadhu. E o Bhagavatam também é um sadhu. Grantha Bhagavatam, Há dois tipos de Bhagavat. bhakta, Um é o Granta Bhagavat e outro é Bhakta Bhagavat. or association with Bhakta Bhagavatam. Então, se você não puder se associar com o Bhakta Bhagavat, Associate Bhakta, Bhakta Bhagavatam. Bhakta Bhagavat, então você deve se associar com o Granta Bhagavat, né? Ler o Granta Bhagavat. Entendeu? Granta Bhagavat. And you Krishna will arrange. Now, Krishna vai arranjar. Porque o mundo todo está em lockdown, né? Tá no confinamento. Então é muito difícil você se associar com Bhakta Bhagavat aqui nesse momento. Então por isso você deve se associar com o Granta Bhagavat. Shri Narayana Goswami Maharaj, Shri Gurudev disse isso. Leia o Chaitanya Charitamrita. Isso vai. Então você estará se associando com Krishna Das Kaviraj Goswami. Entendeu? Se você ler o Chaitanya Charitamrita, isso vai significar que você está se associando com Krishna Das Kaviraj Goswami. Chaitanya Charitamrita. Se você ler o Chaitanya Charitamrita. Todos devem ler o Chaitanya Charitamrita. Because Chaitanya Charitamrita Porque o Chaitanya Charitamrita é um granta muito doce. A essência de todos os nossos Goswamis está no Chaitanya Charitamrita. Todos os Vedas, Puranas, Upanishads. Srimad Bhagavatam, Até mesmo o Srimad Bhagavatam. Tá onde? No Chaitanya Charitamrita. sometimes some Vaishnava also explain. Algumas vezes alguns Vaishnavas explicam que no Bhagavat talvez não tenha o Chaitanya Charitamrita, mas se você ler o Chaitanya Charitamrita, o Bhagavat vai estar lá. Entendeu? Read Bhagavatam, maybe not Chaitanya Charitamrita. Se você lê o Chaitanya Charitamrita, talvez o Srimad Bhagavatam não esteja lá. Mas se você lê o Chaitanya Charitamrita, isso significa que o Srimad Bhagavatam vai estar lá. Mahaprabhu's Lila Katha is there. Porque lá tem as lilas de Lila Katha de Mahaprabhu. Same Krishna. O próprio Krishna Took pegou the mood of o humor do Bhakta, Bhakta Angikara. Bhakta Bhava. Krishna accepted. Krishna aceitou esse Bhakta Bhava. So which Grantha is best? Então qual granta que é esse? Que você deve ler? O Chaitanya Charitamrita. Here is saying also. Aqui está falando isso. Chaitanya Charitamrita sada kara adhyaya. Oh my brother. Oh, meu irmão. Novamente, leia o Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. Who wrote Chaitanya? Quem escreveu o Chaitanya Charitamrita? Krishnadas Kasturi Manjari. You try to understand. Tente entender isso. O Srimad Bhagavatam foi escrito por Vyasadeva Goswami. Vyasa Narayana. Vyasanarayana. Chaitanya Charitamrita. Mas o Chaitanya Charitamrita Kasturi Manjari. foi escrito por Kasturi Manjari. Vyasadeva is called Vyasadeva, ele é a encarnação do Senhor Vishnu. but Mas Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishnadas Kaviraj Goswami, ele manifestou o Chaitanya Charitamrita, né? Chaitanya Charitamrita. Então, vocês devem ler o Chaitanya Charitamrita se for possível. Porque Chaitanya Charitamrita foi escrito por Kasturi Manjari. E Kasturi Manjari, ela é muito próxima e querida de Srimati Radhika. Então, que livro que você deve ler? O Chaitanya Charitamrita. Um Vaishnava, ele disse que se você lê o Chaitanya Charitamrita, então automaticamente você estará lendo o Srimad Bhagavatam. Tudo está no Chaitanya Charitamrita. Então, novamente, leia o Chaitanya Charitamrita, porque automaticamente você estará lendo o Srimad Bhagavatam. Você tem Tattva Siddhanta lá. Tem o mesmo Tattva Siddhanta do Srimad Bhagavatam, está dentro do Chaitanya Charitamrita. Então, Chaitanya Charitamrita tem Tattva Siddhanta,
Sarasa Siddhanta. Se você leu o Chaitanya Charitamrita, então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu vai ficar muito satisfeito com você. E sem a misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ninguém pode atingir Shuddha Bhakti também. Então, né, Chaitanya Mahaprabhu. Primeiro você deve se render completamente aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu e ler o Chaitanya Charitamrita novamente. Porque lá tem Krishna Tata, Prema Tata, Bhakti Tata, todos os tatas estão no Chaitanya Charitamrita. O Srimad Bhagavatam tem muitas histórias, muitas coisas, e às vezes a sua mente pode ficar muito perturbada, né? Você não vai conseguir se lembrar, porque tem muitas histórias lá. Entende? Mas Chaitanya Charitamrita é muito doce. Especialmente o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Tem a lila dele lá. Chaitanya Mahaprabhu é a própria Srimati Radhika, né? Ele é a corporificação da munificência, magnanimitude, E ele espalha esse prema a todos. Os passatempos de Krishna que estão no Bhagavat, você pode conseguir achar no Chaitanya Charitamrita. Krishna Janma Lila, todos estão no Chaitanya Charitamrita. Mas a lila de Chaitanya Mahaprabhu, do nascimento de Chaitanya Mahaprabhu, né? Chaitanya Mahaprabhu Janma Lila, você não vai conseguir achar no Srimad Bhagavatam. Por isso que se você leu o Chaitanya Charitamrita, você vai estar lendo o Srimad Bhagavatam. Então, você tem que ler 2 livros, o Bhagavat e o Chaitanya Charitamrita. Todos devem ler o Chaitanya, a Chaitanya Mahaprabhu Lila Katha. Todos os livros dos nossos Goswamis, Bhakti Rasamrita Sindhu, Jalni Lamani, todos estão dentro do Chaitanya Charitamrita, muito claramente explicados lá. Sanatana Siksha. Entende? Chaitanya Mahaprabhu, ele mesmo, glorificou. Chaitanya Mahaprabhu disse esse kata, Rupa Goswami. Chaitanya Mahaprabhu disse esse kata. A Sanatana Goswami também. Rasa Tata, Prema Tata. Mahaprabhu, ele falou isso também para Ramananda. Esse Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, o 8 capítulo. Capítulo 8 do Madhya Lila, do Chaitanya Charitamrita, Rai Ramananda Sambat, ele falou. E todos os Rasa Tattva Kathas estão no Chaitanya Charitamrita, né, que foi escrito por Krishnadas Kaviraj Goswami. Também tem a glorificação ao Ratha Yatra, né, como o Mahaprabhu ele dançou na frente do Senhor Jagannatha. No Ratha Yatra, tudo isso está explicado, todo esse Prema Tata, Bhakti Tata, Rasa Tata, todos estão lá. Se você adorar o casal divino de Radha Krishna na guia de Mahaprabhu, sobre o abrigo de Mahaprabhu, então sua perfeição, sua siddhi, sua atma, se manifestará em 2 formas. Você estará indo para Vrindavana, servir o casal divino Radha Krishna, e você também, ao mesmo tempo, você estará indo para Navadipadam, Setudvipadam, adorar Senhor Chaitanya Satinandana Gaura Hari. Porque há 2 lilas, né? A lila de Mahaprabhu e a lila de Radha Krishna, né? Radha Krishna Lila. Então, o que você deve ler? O Chaitanya Charitamrita. A primeira coisa que deve vir é o Sambandha-gyana. Então, todos os seus anartas serão removidos do seu coração. E quando você atingir a Shakti Bhava Dasa, então você vai conseguir a sua Siddhadeha. Esse é o processo. Santos nomes puros, né? Você vai conseguir cantar os santos nomes puros.
Some Puranas also Alguns Puranas também explicam que quando Ajamil, na realidade, Ajamil, was born in Brahman family. Yes, ele tinha nascido na família de um Brahmana, família brahmínica. O Srimad Bhagavatam explica isso. he was born in Ajamil, ele nasceu numa família brahmínica. father also E o pai dele Vedic Brahmana. era um Brahmana né, Father also de casta. was Vedic Brahmana. Então, Ajamil, ele era um Brahma védico. E de acordo com a tradição brahmínica, automaticamente ele recebeu o Gayatri Mantra do seu próprio pai. Porque se você ler o Srimad Bhagavatam, então você vai ver isso, que está escrito isso. Que Ajamil, ele tinha nascido numa família védica de Brahmanas. Então, automaticamente, ele recebeu o Diksha do seu pai. Porque essa é a cultura, né? E tem outra coisa também. Em outro Purana também está explicado que Ajamil, ele primeiro conseguiu a associação de Romasarishi. Quando Ajamil estava ficando com aquela prostituta, ela tinha perdido o filho dela, né? Que ela tinha dado à luz. E Ajamil não estava lá, não. E esse Rishi, ele tinha passado muito perto da casa de Ajamil nesse dia. Bem cedo de manhã, Ajamil, ele chegou lá. Então Ajamil, ele estava falando lá com a esposa dele. E ele ficou muito bravo porque ele viu que o Sadhu estava na casa dele. Diversos Puranas explicam isso. O Sadhu está na minha casa? Mas a esposa disse, aquela prostituta disse, veja meu bebezinho recém-nascido. Foi o Sadhu que deu o sanskara, o Sadhu que coisou, né, o meu filho. Ele que deu o nome para o meu filho. Então a esposa prostituta, ela falou, o nome que ele deu é Narayana para o meu filho. Mas naquele tempo, Ajamil, ele estava completamente bêbado porque ele tinha bebido muito álcool. Então ele não tinha cantado Narayana, né, naquela hora. Mas o Romasarishi, ele falou, eu dei o nome para os filhos de Narayana, Namadiksha. Então, apenas por ter escutado, né, o nome surgiu, entrou no ouvido dele. Então, a esposa disse, o Sadhu, ele me deu o nome para o nosso filho de Narayana. Mas o Ajamil, ele não tinha dito Narayana, né, naquela hora. Mas o Sadhu disse, eu dei o nome para o seu filho de Narayana. E esse Shabda Brahma, né, saiu da boca do Romasarishi e entrou no ouvido do Ajamil. E esse Shabda Brahma também destruiu todas as suas atividades pecaminosas que haviam dentro do seu coração. Então isso é um Namadiksha. De acordo com a cultura védica, Ajamil, ele nasceu nessa família de brahmanas védicos, né? Então, os pais deles eram brahmanas. Se você ler o Srimad Bhagavatam, está explicado muito claramente. De acordo com a cultura brahmínica, ele recebeu o Gayatri Mantra. Por causa que os brahmanas recebem Gayatri Mantra, Diksha, quando eles têm de 5 a 8 anos. Então, ele já tinha recebido o Gayatri Mantra, né, do pai dele, Ajamil. Não tinha dúvidas. Então, outra coisa. Ele recebeu o Nama de Romasarishi. E o Sadhu, ele tinha dado o nome de Narayana para o filho dele. E ele teve o Darshana do Sadhu, dos Vishnudutas. Ele teve a associação dos Sadhus. Então, ter o Darshana diretamente dos Vishnudutas, aqueles que são eternos associados ao Senhor Vishnu, isso é muito poderoso, né? Porque o Darshana também é como um Diksha, entende? Você pode escutar, né, Swami Maharaj. Muitos devotos de Swami Maharaj, eles não viram Swami Maharaj, mas eles são devotos de Swami Maharaj, né? Eles não viram Swami Maharaj. Eles não receberam diretamente Diksha Mantra dele, de Swami Maharaj. Eles apenas receberam Harinam.
Even they also just Swami Maharaj. E às vezes até só Maharaj só tinha escrito uma carta para eles, escrito Hare Krishna Mahamantra. Muitos devotos já me disseram isso. So why Então só Maharaj é o guru deles, então por que não, né? O Uttama Uttama Bhagavata, aquele que é um Uttama Uttama Bhagavata, this is also good. isso é o que ele faz, né? So try to understand. Tente entender isso. So why I'm saying? Because Por que eu tô falando isso? Porque quão poderoso é o Harinam. Nam mantra is very powerful. Nama Mantra, isso é muito poderoso. This is the thing. Esse é o nosso ponto, né? Another thing, so Outra coisa. Mahaprabhu, he did not give Chaitanya Mahaprabhu, ele não deu Nama Diksha a ninguém. But all were Goswami, they were thinking, Mas todos os nossos Goswamis pensam que Mahaprabhu, ele é o meu guru. look this. Então observe isso, né? Everybody, please. So this is a very powerful. Isso é muito poderoso, né? When Lord sang Bhagavan, Quando o Senhor Swayam Bhagavan, darshan, Lord Chaitanya sang Bhagavan. o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Swayam Bhagavan. Então o Darshana dele é como um Diksha, entende? You take darshan to Lord Apenas por ter o Darshana do Senhor, Diksha. isso é como se fosse um Diksha. So maybe we also do this, but you could not do. What is called? क्या बोले? माने ये मत करो. अनुकरण not imitate. You don't do copy. Mas você não deve copiar isso, porque Don't imitate. não imite isso, essas coisas. Understand? Entende? And yes, is the thing. Because some also they Haridas Thakur. Haridas he did Thakur not receive Diksha mantra from não ele não recebeu Harinam Diksha de ninguém, mas ele cantava santos nomes. Por isso, no Chaitanya Charitamrita está explicado que se você vê que alguém não recebeu Diksha Mantra de nenhum guru, mas ele tá com todos os sintomas de premas manifestados no seu coração, então você deve concluir que na outra vida ele já recebeu o Nama e o Diksha de alguém, de algum guru. Entende? Se você cantar os santos nomes e seu coração não tiver derretido, você não escorrer lágrimas pelos seus olhos, então isso vai ser uma ofensa se você não tiver um guru e você não fizer isso. Então, tem outra coisa também. Quando Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, Ramachandra, eles nos ensinam isso, né? Que você deve receber o Nama Diksha de um guru. Você não deve imitar isso, porque Swayam Bhagavan Mahaprabhu, ele recebeu Diksha de Ishvara Puripada Mahaprabhu. E ele... Até o próprio Krishna, ele recebeu o Diksha Mantra do... Eu não peguei o nome. Mas a gente escutou esse Harikatha de Gurudeva. Mas você não pode falar, eu não tenho guru, não tenho guru. Você não pode falar isso. Porque você deve receber Diksha Mantra do Guru e cantar o Gayatri Mantra. E quando a hora chegar, você vai atingir o Senhor. Por isso é importante, né? O Diksha Mantra. Gaura Premanande. Muito obrigado a vocês pela bondade de vocês de me darem a oportunidade de falar. Esse Harikatha foi dado 2 da manhã, tá? Lalita nache, Shaka nache sakinan. Shakti pavana vrindavan. Nache Krishna nache gopikan. Manmera ban gaye sakhi pavana vrindavan. O Jamuna nache Ganga nache nadigan.
गंगा नचे जमुना नचे नचे नदी गान मन में बन गए रे सखी पावन वृंदावन राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी गान मन में बन गए रे सखी पावन वृंदावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौ प्रेमानंदी हरि हरि जय जय चनी दूती की Simpai. Okay, simpai. Jai Shri Jai Shri Ram. Okay. Now finish. Internet finish. Don't finish. नहीं गया. 57 मिनट ये हो गया. इसके पहले से आप बोले थे मुझे लगता है 1 घंटा 10 मिनट हो गया. अब तो दोपहर के क्लास नहीं आज नहीं होगा. जय 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 क्या करता है आपको क्यों आपको क्या दिक्कत है नेट को निकालने में. Agora eles vão conversar em hindi ou bengali, eu não sei. Então, Gaur Premanande.